Olá pessoal, tudo bem? Sou Camila Adriana e trabalho aqui no time de atendimento do Vindula. E hoje vou mostrar para você uma funcionalidade chamada reserva corporativa. Ela é uma funcionalidade que pode ajudar você e sua empresa a gerenciar de forma eficiente e centralizada todas as reservas de recursos que você precisar, como por exemplo, uma reserva de veículo ou uma reserva de sala, de evento ou qualquer outro tipo de recurso que você precise ter um gerenciamento em cima dela. E como funciona, por exemplo, aqui no Vindula, com essa funcionalidade, você consegue cadastrar todos os tipos de recursos que você quer disponibilizar para serem reservados, como eu citei anteriormente, ou uma sala ou um veículo, por exemplo. E os seus colaboradores, lógico, aqueles que têm autorização para isso, porque na hora que você define no cadastro de um veículo, por exemplo, ou até mesmo de uma sala, ou seja, em cima do seu recurso, você pode colocar quais são os colaboradores que podem ver aquela sala ou aquele veículo, no caso, o recurso, e assim fazer a reserva. Então, vamos supor que você tem um recurso que é disponível somente para seus gestores ou diretores fazerem a gestão dele, fazerem a solicitação dele, né, a reserva dele. Você pode colocar que somente essas pessoas consigam fazer essa gestão. Então, você consegue manter a informação mais centralizada e melhor e ajustada, tá bom? Então, você consegue colocar essas informações cadastradas dentro do Vindula, então todas as salas ou todos os veículos, todos os recursos que você tem disponível, e o seu colaborador, ele só vai visualizar aquele recurso e na hora que ele precisar, ele vai fazer a reserva. Eu estou mostrando aqui para você como funciona na prática. Então, aqui nesse caso, eu tenho a minha reserva de sala. Lembrando, como eu falei para vocês, que o Vindula ele é adaptável para todos os tipos de recurso. Então, se você quiser colocar um outro que funcionaria internamente para vocês, vocês podem fazer também. Mas aqui no meu caso, seria a reserva de sala. Então aqui eu cadastrei todas as minhas salas que estão disponíveis dentro da minha empresa do Hospital Esperança. Então vocês conseguem ver, por exemplo, a sala de auditório, a sala Collins, a sala Kala, a sala Matsuama e também tem aqui a sala Worker. Então todas essas salas é que estão disponíveis para que eu possa fazer a reserva, porque quando eu não puder fazer a reserva de uma determinada sala, essa sala nem vai estar visível para mim. E aqui também ele vai apresentar algumas descrições para que eu possa de fato verificar se aquela sala me atende. Então vamos supor que eu vou ter uma reunião e aí eu preciso agendar uma determinada sala. Então, eu quero uma sala com um quadro branco, um projetor e um sistema de som. Então, eu posso vir aqui e adicionar reserva. E o legal é que ele vai mostrar para você aqui, ó, as reservas do dia que estão disponíveis ou não estão disponíveis para que você possa fazer a reserva. Então, vamos supor que você precise de uma reunião, fazer essa sala numa reunião da 11h30 ao meio-dia. Então, essa sala já estaria ocupada, você pode procurar uma outra sala que também te atenda. Então, ele vai mostrar para você essa disponibilidade da sala também, tá? Para que você consiga ter uma transparência em cima da agenda, para que você consiga, de fato, atender os seus objetivos. Então, vamos aqui em adicionar reserva. Quando eu adiciono uma reserva, ele vai mostrar para mim um painel completo contendo, por exemplo, assim, uma foto da sala, também quais são os horários disponíveis. Então, hoje nós sabemos que no dia 19 que eu estou gravando esse vídeo, a sala está totalmente livre, então do primeiro horário até o último horário já está funcionando, tá limpo, pode escolher qualquer horário. Então, como é que eu faço? Lembrando, pessoal, mas vamos supor que a sua reunião vai acontecer amanhã e você quer agendar previamente, para não correr o risco. Você pode vir aqui e colocar o dia que você precisa que essa reunião vai acontecer, que ele vai mostrar para você também o dia da reunião, né, como é que tá o agendamento dentro daquela sala no dia escolhido. Então aqui você tem, por exemplo, ó, vamos supor que eu vou ter uma reunião das 10 às 10h30 ou das 10 às 11.
Pronto. Então, nós temos aqui essa reunião, tá bom? Nós já agendamos aqui que das 10 às 11 vai estar reservada. Aí, eu só preciso colocar algumas informações referentes, por exemplo, assim, o nome responsável pela reserva. Então, nesse caso, vai ser a Luísa, tá bom? Que vai ser responsável, que é o nome do meu usuário aqui. O e-mail, então, qualquer informação vai ser notificado para esse e-mail que eu coloquei aqui. Também posso colocar o telefone, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o título da reserva. Então, vai ser para uma reunião de fechamento de mês. Vamos colocar quais são os convidados. E o interessante, pessoal, é que assim, uma sala, quando se tem, por exemplo, cadeiras e tudo mais, você tem um tamanho, né, e a quantidade de disponibilização que você pode colocar ali. Então, vamos supor que a sua sala tenha 10 pessoas, lugares para 10 pessoas, e você convide 11. Ele não vai deixar com que você efetue a sua reserva. Por quê? Porque você está colocando mais pessoas do que sua capacidade. E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando você tem uma reserva de veículos. Se o seu veículo tem lugar para 5 pessoas, não tem como você colocar 6 lá dentro, né? Então, aqui ele faz esse controle para você também, tá? Então, você pode colocar aqui todos os seus convidados, que vai chegar também um e-mail para esses convidados, para que eles fiquem cientes. E você também tem, por exemplo, o número de participantes. Então, você pode colocar aqui a quantidade de pessoas que vai ter. Lembrando que também funciona, nesse caso, se você tiver superior à quantidade permitida, ele não vai deixar. E aqui você também pode personalizar o corpo de e-mail. Então, vamos supor que você quer enviar um e-mail para as pessoas que estão aqui presentes, mas você não quer a forma padrão com que o Vindula envia. Você pode vir aqui e personalizar da forma com que você achar melhor. Outros 2 pontos que é interessante e personalizável é que quando se trata, por exemplo, de uma reserva de sala, você também consegue, por exemplo, solicitar coffee break e recursos audiovisuais. Então, você consegue configurar se naquela sala vai ter esse, por exemplo, solicitação de coffee break e recursos audiovisuais. E também quais são os recursos que um usuário, ao solicitar coffee break, ele vai poder escolher. Então, vamos supor que nessa reunião de fechamento de mês, eu quero que tenha, por exemplo, água, café, bolo, biscoito. É só eu ir selecionando as opções que vai estar presente aqui. E lembrando, tá, pessoal? Essas aqui são previamente que foram cadastradas na hora que eu vim cadastrar as informações da sala Cala, mas eu consigo colocar ou acrescentar ou modificar também para o que você achar melhor e que funciona aí no seu dia a dia. E aqui você consegue colocar também quais são os participantes do coffee break, tá? Então, por exemplo, no meu caso, são 2 participantes, então vai ser 2 participantes. Então, eu vou colocar água, café e bolo que tenha relação com esses 2 participantes. Então, nesse caso, seria algo mais moderado, tá? E você também consegue solicitar recursos de audiovisuais, tá? Caixa de som ou algum outro tipo de produto que você precise também. E o legal, pessoal, é que assim, nós também temos uma configuração de envio de e-mail, tá bom? No qual esse envio de e-mail, ele vai enviar um e-mail para as pessoas que são, por exemplo, parte da limpeza. E aí, essas pessoas que fazem parte do setor de limpeza, elas vão receber também um e-mail informando, olha, das 10 às 11 vai ter uma reunião, tá bom? E aí, você esteja às 11 horas lá para poder fazer uma rápida limpeza para a próxima reunião agendada, tá? Então, você consegue também disponibilizar um e-mail para esse pessoal que também faz parte, não só do recurso de coffee break ou audiovisual, ou até mesmo os convidados e os participantes da reunião, mas também para aquelas pessoas que vão fazer a limpeza, o pós a reunião, né? Então, você consegue também disponibilizar essa informação para eles. E uma última opção aqui bastante interessante é a capacidade de fazer uma reserva recorrente. Então, vamos supor que, como essa é uma reunião de fechamento de mês, tem que ocorrer todo mês. Então, eu consigo reservar essa minha sala, tá bom? Para que ela seja uma reserva recorrente.
perdão. Então, aqui vai estar a reserva recorrente. Eu vou ter aqui também o tipo de reserva recorrente, se ela acontece diariamente, semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente. No nosso caso, é mensalmente. E aqui você pode colocar o seguinte: a sua reserva irá repetir até a seguinte data. Então, você vai informar para ele que essa sua reserva que você fez da sala CAFA das 10 às 11, né, do dia 19, ele vai recorrer mensalmente, tá bom? E vai acontecer, por exemplo, até 19/6/2025. Você consegue também reservar dessa forma, tá bom? Então, você consegue deixar aqui, ó, para que seja tudo ajustadinho até a data que você quer que coloque, tá bom? Então, essas são as informações que você consegue cadastrar na hora de fazer uma reserva, tá bom? E o melhor ainda é que aqui você consegue ver que as suas reservas estão das 10 às 10:30. Mas você consegue, por exemplo, assim, construir recursos no qual a sua reserva vai de 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, você consegue até 24 horas, tá bom? Fazer uma reserva. Então, vamos supor no veículo. No veículo é bastante interessante você colocar que um veículo vai estar alocado para uma pessoa que agendou por dia inteiro. Então, você consegue também gerenciar a disponibilidade desse recurso. Ao invés de ser de meia em meia hora, vai passar agora a ser de 24 em 24 horas, tá bom? Ou 8 em 8 horas. Então, é a forma com que já estamos cadastrando ali de forma prévia, tá bom? Que você só seleciona. E você também tem a capacidade de agendar e disponibilizar esse seu recurso durante o final de semana ou não. Então, vamos supor, se a sua sala não funciona no final de semana, você consegue também fechar para que não tenha reserva no final de semana, tá bom? Então, você tem todas essas informações para poder cadastrar, ó. E aqui, ó, você realiza a reserva, tá bom? Ele vai pedir uma confirmação para você. E quando você faz essa confirmação, ele já dispara e-mail para todas as pessoas responsáveis, como, por exemplo, para os convidados, para o responsável do coffee break e também para o responsável do audiovisual e também para o time de limpeza. E aqui você consegue ter, ó, um painel gerencial das suas reservas. Então aqui, por exemplo, tem todas as minhas reservas que eu consigo fazer, tá? E que eu já fiz. Caso eu queira, também posso excluir a minha reserva, tá bom? Aqui eu tenho todas as outras reservas que eu posso fazer, olha. Então, tem a sala auditório, sala Collins, a sala Cala, porque a sala Cala, querendo ou não, ainda tem outros horários disponíveis. A sala Work e a Matsuyama, tá bom? E você também pode aqui para o pessoal administrador, tá bom? De uma determinada sala ou de um recurso também, tá bom? De um item de um recurso ou de um recurso, no caso, vamos deixar assim para ficar mais abrangente, você também consegue selecionar e gerenciar essas reservas que estão aqui disponíveis. Lembrando, somente disponível para o pessoal administrador do recurso ou do item do recurso, tá bom? Entenda recurso como, por exemplo, reserva de sala e reserva de veículo. O item de um recurso seria propriamente um veículo, como o Honda Civic, ou uma sala, a sala Cala, que nós fizemos a reserva aqui há poucos minutos atrás. Então, você consegue fazer esse gerenciamento. E aqui você consegue ver, por exemplo, assim, quem criou, tá bom? Porque uma pessoa pode criar, mas o responsável vai ser uma outra. Então, por exemplo, uma secretária reserva para o seu patrão. Então, tem essa questão também, tem essa diferença, tá bom? Então, você tem o criador, você tem o responsável pelaquela reserva, a sala, ou o item, né, que fica mais fácil assim de se entender, o horário que foi reservado, a data da reserva, então foi reservado no dia 19 de junho de 2024, é uma reserva recorrente, tipo de recorrência, que é mensalmente, e qual é a data final. A data final é dia 19 de setembro de 2024, tá bom? E o número de participantes são 2. E aqui você tem também a solicitação de coffee break, que foi solicitado, e também solicitação de recursos de audiovisuais. E aí você pode editar uma reserva e também excluir uma reserva, tá bom? Então fica a seu critério como gestor fazer esta questão, tá? E aí tem outros recursos que você tem
pode ver aqui, ó, outras salas também. Aí você pode ver, por exemplo, que aqui já tem mais e não possui reserva de coffee break, audiovisual. Então, você consegue verificar, olha, se tem recorrência ou não recorrência, tá bom? Então, isso varia de pessoa para pessoa. E vamos supor, você também tem a capacidade, tá? De, ao invés de o colaborador ir lá e já fazer a reserva, se você não quer dessa forma, você consegue colocar um controle. Então, ele pode pedir uma solicitação de reserva e o gestor responsável, o pessoal responsável, vai aprovar. Então, você tem 2 tipos de caminhos que você pode fazer. O que eu fiz aqui foi que não tem aprovação. O pessoal pode ir lá e aprovar diretamente, sem problema nenhum. Ao fazer a reserva, já está aprovada a reserva dele, de fato vai ocorrer. Mas você tem a capacidade também de colocar essa questão de aprovação em cima dessa reserva. Então, ele faz uma solicitação para depois, de fato, virar uma reserva, tá bom? Então, fica dessa forma. E ó, vou mostrar para vocês também outros tipos de recursos para que vocês consigam visualizar. Então, antes eu mostrei para vocês a reserva de sala, o recurso sala. Agora nós temos o recurso também de carro. E aqui eu mostrei para você, ó, antes a sala ela é de meia em meia hora. Aqui já é de 1 em 1 hora, então das 9 às 10, 10 às 11, tudo certinho. E aqui ó, você consegue também verificar que o meu carro, a primeira reserva pode ser feita somente das 9 às 10. E era diferente, por exemplo, na minha sala, que poderia ser feita, por exemplo, desde as 6 da manhã até o 10 da noite. Aqui não, aqui a gente já tem um horário. Então você consegue disponibilizar também qual é o período que o seu carro, o seu recurso vai estar disponível para reserva, tá bom? Então, você consegue também colocar aqui quais são as informações para que ele consiga verificar, ó. Então, você tem esse leque de opções para que você consiga colocar aqui dentro, tá bom? Então, você não fica, por exemplo, muito fechado à reserva de sala. Por isso que nós costumamos sempre chamar de reserva corporativa. Porque aí você abre um leque, por exemplo, para diversas possibilidades. Pode ser para sala, veículo, notebook, evento, integrações, o que você achar melhor, tá bom? Você já vai conseguir fazer isso aqui dentro do Vindula por conta que ele não traz uma personalização específica para um recurso. É um conteúdo já mais abstrato para que você consiga fazer para diversos outros tipos de recurso. Vou mostrar para você também agora 2 outros pontos importantes, tá? Que é o calendário de reservas. Então, aqui você tem, ó, um calendário de reservas para que você consiga visualizar uma agenda praticamente em cima das suas reservas e dos seus recursos disponíveis, tá? Então, nós temos aqui, no caso do calendário de reservas da sala, o auditório, a sala Collins, a sala Kala, a sala Matsuyama e a Work. Lembra aquela reserva que nós fizemos? Olha, quarta-feira, dia 19. Então, aqui já está disponível as informações. E aqui eu tenho tudo certinho, olha, ó, a imagem da minha sala, o nome do responsável, o e-mail, todas as informações já estão aqui. Então, para que vocês consigam gerenciar o seu recurso de forma mais eficiente, nós disponibilizamos também esse calendário para você, que você pode voltar 7 dias ou avançar 7 dias. Então, você consegue, por exemplo, ver como é que está a sua sala durante a semana. Ele sempre mostra para você a semana que você se encontra, tá? Mas caso você queira ver uma anterior ou uma sucessor, você consegue também andar por meio desse avançar 7 dias ou voltar 7 dias, tá? E algumas outras funcionalidades que inclui aqui é a questão também de você obter um relatório. Você consegue extrair um relatório da sua reserva. Então, vamos supor que você precisa visualizar todas as reservas dentro de um determinado recurso, por exemplo, o de sala que ocorreram dentro de um período. Você consegue também extrair um relatório em cima disso, tá? Então, o Vindula, ele traz para você o gerenciamento completo da sua reserva de recursos, tá bom? E algumas vantagens que você obtém ao trazer uma reserva de recursos é, por exemplo, transparência e controle.
tá? Então você agora já tem uma transparência e controle em cima dos seus processos de recurso, tá bom? Você também tem otimização de tempo, então você não vai substituir o seu processo que antes ocorria de forma manual para um processo agora de forma digital também, automatizado, então ele vai só entrar, acessar o recurso que ele quer e disponibilizar ali a informação, né, o horário que ele precisa, colocar um pouco das informações e pronto. Aí ele já segue o destino e já está reservado ou vai até mesmo para uma solicitação. Facilidade de uso, então você consegue verificar que o Vindula ele traz para você um design mais limpo e mais fácil de usar, porque ele está disponibilizando o seu recurso e você só fica a cargo de adicionar uma reserva e selecionar o período. Então, sempre trazendo uma funcionalidade para vocês eficiente e também de fácil entendimento. E a centralização de reservas, porque todas as suas reservas de recursos que você vai precisar vão se encontrar dentro do Vindula, transformando assim o uso e a usabilidade da sua funcionalidade melhor, tá bom? Então, eu apresentei para vocês por cima como funciona a funcionalidade, tá? De recurso corporativo, reserva corporativa, perdão. E agora vocês estão prontos para poderem aplicar dentro do Vindula de vocês essa funcionalidade. E você que não é cliente do Vindula e se interessou, também pode entrar em contato para nós para fazer um orçamento para que nós aplicamos essa funcionalidade para vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e tchau, tchau!